Good morning, everybody. Welcome back to Bibliotech's YouTube channel. I am your teacher, Anderson. How's everyone doing today? How's everyone doing this morning or this afternoon? So, I hope you had a great weekend. Eu espero que você tenha tido um bom fim de semana. Within possible, dentro do possível. And I hope you are excited for this next week. Eu espero que você esteja empolgado com a próxima semana também. So, before we start, don't forget to be subscribed to Microtech's YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell so you know whenever we upload a brand new class for you or whenever we go live, okay? Today is our 30th class. Hoje é a nossa 30ª aula. Can you guys believe? Vocês conseguem acreditar? So our 30th class, it's about routine during quarantine. Então hoje eu quero saber como está a rotina de vocês durante a quarentena, né? Porque a minha mudou bastante, obviamente. E eu sei que a de vocês também, né? Porque a de todo mundo mudou. So today we're going to talk about our routine during quarantine. Alright? So let's start. Let's go. Alright, so here's the notices for you, okay? Don't forget that on Monday I post beginners content. On Wednesdays we have live classes on YouTube at 3 p.m. And on Friday I post advanced content. Então não se esqueça que na segunda eu posto conteúdo para quem está no começo da apostila, estava no começo da apostila antes da quarentena começar. Na quarta-feira a gente tem live no canal da Microtech às 3 da tarde. É muito importante que vocês estejam na live, porque a live ela é interativa. Então, se você estiver presente lá enquanto ela está acontecendo, você consegue participar comigo. E é muito legal essa interação que a gente está tendo, eu acho bem legal, todo mundo está participando, obrigado a todos que participam. São sempre as mesmas pessoas que estão lá, né? E seria legal ver gente nova e ver mais alunos lá interagindo com todo mundo, né? Competindo, porque eu tenho dado games nas lives, então não é uma coisa. Eu não tô dando uma aula normal, né? Pra vocês ficarem entediados e tal. Não, tá sendo uma coisa interativa, então é importante que vocês estejam lá até pra dar uma espairecida, tirar um pouco a cabeça de vocês do seu dia a dia, porque tá sendo interativo e tá fazendo com que vocês aprendam, mas não aprendam na rotina de ter uma videoaula. Aprenda mais brincando, que é dessa interação de ter uma live, vocês me respondem e tal. Eu acho muito importante, se você puder estar lá, esteja, que tá sendo bem legal. Eu não sei se vocês assistam a live, se vocês têm assistido, desculpa, a live depois, mas você consegue perceber isso, então se você estiver presente lá enquanto ela tá acontecendo, vai ser melhor ainda. Eu espero que vocês estejam lá nessa próxima quarta-feira, às 3 da tarde. E na sexta-feira eu posto conteúdo avançado, então se você estava no final da apostila 1, ou no começo da apostila 2, ou na apostila 2, enfim, você tem que assistir as aulas de sexta-feira, ok? Nada impede que vocês assistam as aulas. Quem é iniciante assista a aula de sexta, quem é avançado assista a aula de segunda. Só que você tem que estar ciente do nível que as aulas estão e do seu nível de inglês também, porque se a aula de segunda tá muito fácil pra você, tenta assistir a de sexta. Se a aula de sexta tá muito difícil pra você, assiste a de segunda, sabe? Depende de você fazer essa escolha. And don't forget, the forms will be available for a week. Não se esqueça que os forms estarão disponíveis por uma semana. Tem alguns forms, os últimos forms que estão abertos, porque muita gente me mandou mensagem pra eu ativá-los de novo, e eu ativei. Então, se você é uma das pessoas que não fez ainda, porque estava desativado e ficou com vergonha de pedir para ativar, então dá uma olhada lá que talvez esteja ativado o link, certo? So now, let's go. Alright, everyone. So regardless to our last class and your guys' last answers on the forms, I'm going to bring this topic, any questions, whenever I think it's necessary. So, de acordo com as respostas que vocês deram no último Forms que a gente teve sobre a última aula, que foi Simple Present, eu vou começar a trazer esses tópicos aqui, que é o Any Questions, que é tipo alguma dúvida que vocês tenham, e de acordo com o exercício, as respostas do exercício,
Eu acho que muita gente teve dúvidas sobre isso. Vamos lembrar que eu tenho vários verbos, né? Na minha vida, no português, no inglês. Vários verbos em uma língua, né? Na minha vida é ótimo. Mas vários verbos em uma língua, certo? Estabelecemos isso. Então, o que é um verbo? Né? O verbo é uma ação que eu faço. Então, tudo que eu estou fazendo no meu dia a dia é considerado um verbo, porque é uma ação que eu faço. Então, se eu como, se eu durmo, se eu bebo, se eu grito, se eu escuto, se eu falo, todas essas são ações que são verbos, certo? Aí no inglês eu tenho regras gramaticais, né? No português também. Mas no inglês eu tenho essas regras gramaticais que eu aprendo quando eu estou aprendendo essa língua nova. E eu tenho uma que eu sempre aprendo, que eu sempre lembro, porque assim, a única coisa que eu lembro da escola, né? Que é o verbo to be. Vamos pro lado esquerdo da tela. Que o verbo to be means ser and estar, certo? Então o verbo to be, ele é um verbo, to be, significa ser and estar. Então, só essa palavrinha to be significa ser e estar. Então, ele é um verbo que vale por dois, certo? Um verbo que vale por dois. Significa ser e estar. Então, toda vez que eu vou construir uma frase no meu pensamento aqui, e essa frase está falando assim, eu sou, eu estou comendo, eu sou alto, eu sou inteligente. Eu estou em casa. Eu estou dormindo. Toda vez que eu. Você também, né? Você está em casa, você está dormindo. Nós estamos em casa, nós estamos dormindo. Enfim, toda vez que eu for fazer uma frase e o meu verbo é o ser ou estar, gente, conjuga o verbo aí. Eu sou, você é, eles são. Tudo isso. Quando eu conjugo esse verbo ser e estar, eu estou usando o verbo to be no inglês, certo? E as três palavras que vão dar a entender na frase, né? Que vão dar o sentido de o ser e estar é o am, o is e o are. É o que tá de laranjinha na parte esquerda aí pra vocês da tela. Então, am, is e are quando tiver numa frase, vai estar entendido que aquela frase é ser e estar. O tempo daquela frase é esse, certo? A ação, o verbo daquela frase é isso. Então, se eu tenho uma frase que tá falando assim, it is a ball. É uma bola. É o verbo ser no presente simples, tá? E talvez isso tenha confundido muitas pessoas porque o verbo to be, ele é no simple present. Só que, quando eu falo do verbo to be no simple present, o to be é um verbo. Então ele significa ser e estar e ele está no presente, certo? Então só esse é um verbo do simple present. O simple present em si tem mais outros verbos. Não tem só o ser e estar. Então quando eu pedi para vocês para vocês fazerem frase no presente, eu não queria que vocês tivessem usado o verbo to be, porque é uma coisa que a gente já aprendeu. Eu queria que vocês tivessem explorado outros verbos, né? Explorado outros verbos que a gente aprendeu naquela aula mesmo. Eu deixei uma lista de verbos para vocês se basearem em cima. E isso eu peguei das respostas de vocês no Forms, tá? Eu vou abrir aqui pra mim pegar um exemplo. E não é que a pessoa que fez isso fez errado, gente. Não tá errado. O que acontece é que quando você usa o verbo to be para fazer uma frase no presente, e eu pedi pra você fazer uma frase com simple present, não é mais a mesma regra que eu uso, né? Porque você lembra que eu uso don't no simple present e no verbo to be. Eu uso só o not, né? Eu não tenho do como auxiliar. Então, o verbo to be, ele é self-sufficient, a gente fala isso. Ele é autossuficiente. Por quê? Porque ele consegue fazer tudo com ele mesmo, certo? É um verbo só, vale por dois, eu faço várias coisas com ele. Eu faço os três tempos, né? Afirmativo, negativo e interrogativo. As três formas de construir a frase.
E quando eu uso o simple present, eu faço isso, mas eu preciso de um auxiliar, que é o do. Então, peraí que eu vou pegar uma frase. Alright, aí eu tenho um exemplo aqui, ó. I am cleaning the house. I am cleaning the house. Aí tem I am, que é verbo to be, nessa frase. Não deixe, como eu disse, não tá errado, porque é o simple present, né? Nesse caso ainda tá I am cleaning, que é o que é o present continuous, que é o presente contínuo. Tá no presente a frase? Tá, mas não era pra ter usado o verbo to be, tá? Então eu quero que vocês entendam que tem a diferença entre o verbo to be, que é presente, mas eu uso só pra falar frases no ser e no estar, né? Nessa conjugação do verbo. E tem frases que são com o simple present, que são com os outros verbos, né? Com as outras ações que eu faço no meu dia a dia. Eu não, você é e você está o tempo todo? Não. E você faz outras ações também, né? Você bebe água, você almoça, você estuda. Então, todas essas outras ações, elas entram no simple present e elas entram nas regras do simple present. Então, existe a diferença entre o verbo to be e o simple present, apesar dos dois serem no presente, mas um eu uso para passar uma informação, que no caso é passar duas ações diferentes, que é ser e estar, e o outro eu passo para várias outras ações, né? Porque muda a palavra. É eat, drink, study, talk, use, and things like that, ok? Aí a gente tem que lembrar também que o simple present eu uso naquela regra que eu passei para vocês na aula passada, vocês teriam que usar com os sujeitos. Agora vamos pro lado direito da tela, tá? I, you, we and they, certo? Então, eu, você ou vocês, nós, eles e elas, né? Teve gente que construiu frase com he, she and it. Aí já é outra regrinha que eu não queria, eu não quero passar pra vocês agora. Eu quero que vocês entendam o simple present para esses sujeitos primeiro e depois vocês vão entender para os outros três sujeitos, tá? Então vamos focar só nesses sujeitos por enquanto, certo? Porque eles não mudam, né? O verbo não muda, com he, she o verbo muda. Aí eu tenho um exemplo aqui, né? To take a shower é um verbo que tá no infinitivo. Aí é muito mais fácil construir uma frase. Era só vocês pegarem um dos verbos que tava lá naquela lista que eu passei e colocar o sujeito e verbo. Aí aqui eu tenho to take a shower, que é tomar banho. Você coloca I take a shower, eu tomo banho. Já construí uma frase normal. Eu quero passar essa frase pra negativa, que é o que eu pedi pra vocês. I don't take a shower. Agora passa essa frase pra interrogativa. Do I take a shower? Então era bem simples as frases que era para vocês serem construídas. E eu vou voltar no assunto do Google Tradutor de novo. Tem frase que está muito bem construída, que é muito bem da forma que tem palavra aqui que eu acho que é meio que impossível vocês terem conhecimento delas agora, que é a conjugação de muitas, como fala, muita coisa que o Google faz por vocês. Então tomem cuidado com isso, tentem usar o conhecimento que vocês têm para fazer os exercícios, né? Se você for depender de uma ferramenta sempre, você não vai estar aprendendo, você vai estar sempre copiando. Então tomem cuidado com o Google Tradutor, tá bom? Porque você tem que usar o seu conhecimento baseado no que você está aprendendo. Você pode usar ele para traduzir uma palavra ou outra, não tem problema. Mas se você usar ele para fazer as frases inteiras, eu vou reparar, não adianta. E tem também gente que usou o will, né? O will, gente, é simple past. Simple past é passado, não é presente, né? O próprio negócio já diz. Simple past é o passado simples, né? E eu estou falando do simple present. Então tomem cuidado com isso também, tá? Eu acho que são essas dúvidas que eu mais vi nas respostas dessa semana. Conforme for aparecendo mais respostas confusas de gente que não tá entendendo nada ou que não está entregando o exercício da maneira que eu quero, eu vou voltar e vou fazer esse tópico de novo. Ele ficou meio longo, né? Mas para tirar dúvida é assim que funciona. Sempre eu vou... No final do vídeo eu vou falar sobre isso, mas vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp para tirar dúvida na hora que você estiver fazendo a aula, que eu vou responder. Às vezes eu demoro para responder porque eu estou ocupado com outra coisa, mas eu vou te responder independente do momento, certo? Então você pode... Tome cuidado para não mandar mensagem muito tarde também, porque aí já tem gente que me manda mensagem depois das 10. Mas
me mandem mensagem quando você estiver fazendo as aulas, se você estiver com dúvida de alguma coisa, tipo, não faz por fazer, sabe? Ou não faz só porque você tem que fazer, porque seu pai tá te mandando. Me manda mensagem pra mim te ajudar, tá bom? Não se esqueçam disso. I have verbs that I think it's useful for this class. Aqui eu tenho a lista de verbos que eu acho que vai ser necessário para essa aula. Eu não trouxe o jeito que eu faço sempre, que é desenho e o verbo, né, pra estar relacionado, porque a gente já teve uma aula sobre esses verbos, que foi a aula sobre daily activities, daily routines, que é a aula de número 17. Então, se você anota tudo no seu caderno, que você vê nessas videoaulas, que eu sei que já tem gente que faz isso, volta nas anotações da aula 17, que você não precisa anotar estas aqui, tá bom? Você pode usar aquelas mesmo, porque são as mesmas, é a mesma informação, né? So let's repeat the left side, ok? Vamos pro lado esquerdo de verbos agora. To sleep, to wake up, to go to bed, to study, to brush, to talk, to have breakfast, to have lunch. Great, one more time. To sleep, to sleep, to wake up, to wake up, to go to bed, to go to bed, to study, to study, to brush, to brush, to talk, to talk, to have breakfast, to have breakfast, to have lunch, to have lunch. Great, now I'm going to say in Portuguese and you have to say in English, okay? Dormir é como em inglês? Acordar. Ir pra cama. Estudar. Escovar. Falar. Tomar café da manhã. Almoçar. Great, very good. So now let's go to the right side, okay? Vamos agora para o lado direito da tela. Let's repeat, please. To have dinner. To have dinner. To take a shower. To take a shower. To exercise. To exercise. To watch. To watch. To use. To use. To wash. To wash. To clean. To clean. To cook. To cook. Now I'm going to say the word in Portuguese and you guys have to say in English, okay? Como é jantar? Tomar banho. Exercitar-se. Assistir. Usar. Lavar. Limpar. Cozinhar. Great. Vamos lembrar que quando o verbo vai para uma frase, ele vai sem o to, né? Então, o to ele tá aqui para dizer que o verbo está no infinitivo, ele não está conjugado. Então, quando eu for fazer uma frase, eu vou tirar o to, não se esqueçam disso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo to use, né? Que é usar. Eu quero formar a frase, eu uso meu celular. Então, vai ficar como? I use my cell phone. Eu não vou usar o to, né? I to use my cell phone. Isso tá errado. É só I use my cell phone. Quando eu coloco o verbo numa frase, ele tem que estar sem o to. Ok? Alright, so pay attention to this table now, okay? So, on the top,
we have the days of the week and the weekend. Então, na parte de cima, eu tenho os dias da semana e os fins de semana. And on the left side, no lado esquerdo, eu tenho morning, afternoon and night, que são os tempos do dia, né? Manhã, tarde e noite. Então, dias da semana numa parte, começando pelo domingo, tá? Sunday é domingo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dias da semana e os tempos do dia, que é morning, afternoon and night. Ok? Manhã, tarde e noite. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão dar um pause nesse vídeo daqui a pouco e vão preencher com o que você tem feito nesses dias, nesses tempos de quarentena no seu dia a dia, tá? Você vai preencher a tabela toda, certo? Então, o que você faz no domingo de manhã, Sunday morning, domingo à tarde, domingo à noite? Então, você volta naquela lista de verbos que a gente viu e você vai preenchendo com esses verbos sem o to, tá? Não esquece que é sem o to. Aí, por exemplo, hoje, que é segunda-feira, é um dia... Eu coloquei minha rotina aí pra vocês, ó. Monday mornings, no, segunda de manhã, certo? I have breakfast, I work and I exercise. Então, eu tomo café da manhã, eu trabalho e eu faço exercício, certo? On afternoon, have lunch, watch videos on YouTube and study Spanish. Então, na segunda à tarde, o que eu faço? I have lunch, eu almoço, I watch videos on YouTube, geralmente eu assisto alguma coisa no YouTube e tal. E I study Spanish. E na segunda tarde eu tenho aula de espanhol também. Então é isso que eu faço na segunda-feira. De tarde. And on Monday night, I read a book, I cook, dinner, I have dinner, I take a shower and I go to bed. Então, geralmente à noite, de tarde para noite, eu leio um livro, uns capítulos de um livro. Aí eu cozinho meu jantar, eu janto, eu tomo banho e eu vou pra cama. Na verdade, não é nessa ordem, mas é mais ou menos isso que eu faço no meu dia a dia. Ok? Eu tenho meu dia de sábado também, porque agora na quarentena, sábado é o dia que eu não trabalho. Antes era o contrário, o dia que eu não trabalhava era domingo. E agora o dia que eu não trabalho na quarentena é sábado, porque eu não tenho que postar lá no domingo e não tem nada pra... É o meu dia de folga. Então o que eu faço nesse dia de folga? Eu faço quase nada, eu faço a mesma coisa, menos eu não trabalho. Então, on Saturday morning, I wake up and I have breakfast. Então, eu acordo de manhã e tomo café. And on the afternoon, I exercise, I cook lunch, I have lunch, and I clean my bedroom. Então, on Saturday afternoon, eu faço exercício, eu cozinho meu almoço, eu almoço e eu limpo meu quarto. And on Saturday night, I read, I cook dinner, I have dinner, and I watch series. Então, no sábado à tarde, geralmente, na quarentena agora eu tenho lido alguma coisa, quando eu lembro de ler, né? Ou quando eu não estou com um pouco de preguiça. I cook dinner and I have dinner. Eu cozinho o jantar, eu janto e I watch series. E eu assisto séries. A minha rotina na quarentena tem sendo basicamente isso, né? Geralmente. Muda alguma coisa. Eu só tenho espanhol, por exemplo, na segunda, então nos outros dias eu não estudo espanhol. Eu só tento dar uma revisada nas coisas. Por exemplo, se eu trabalho na quarta, né? Na quarta-feira tem a live, certo? Então eu não trabalho na terça de manhã, eu trabalho na terça noite, porque não, na terça tarde, que é quando eu preparo a próxima aula. Então por isso que eu trabalho todos os dias, porque eu não trabalho só no dia que vocês têm aula postada, né? Eu trabalho no dia antes que eu preparo essa aula. Então, por isso que é só no sábado que eu tenho o dia de folga. E na quarta-feira é o meu dia mais atípico da semana, que além de eu acordar e tomar café da manhã, wake up and have breakfast, eu tenho a live na Microtech, então eu vou até a Microtech fazer a live pra vocês. E como eu já tô na rua, eu aproveito para ir pro mercado, então I go to the supermarket. Já pra fazer tudo de uma vez só, né? Já saí uma vez de casa, então já vou fazer tudo de uma vez. Então é isso, a minha rotina é basicamente isso. Não muda muito. Mas eu quero que vocês preencham todos os quadrinhos, tá? Com alguma coisa que você faz naquele período do dia. Então, se de manhã você só acordou, coloca só wake up. Se de tarde você só almoçou e estudou, have lunch, study. Se de noite você só, usou o celular, use cell phone, e dormiu depois, sleep,
ok? Então, escreve aí a rotina de vocês no quadradinho, por favor. Eu vou dar um minutinho no vídeo, aí depois eu volto, mas vocês vão ter que pausar mais, que acho que vai demorar mais. Okay, so now I am back with another exercise for you. And here's what you're going to do, okay? You're going to choose a day from your week, and you're going to write what do you do that day, ok? Então, a gente tem um exercício agora que eu quero que você faça. Você vai escolher um dia da semana, da sua semana, e você vai escrever sobre esse dia, o que você faz esse dia mais detalhadamente, né? Além de colocar só palavras-chave, né, que são os verbos que a gente colocou, você vai detalhar um pouco mais esse dia pra mim, certo? Da maneira que tá aparecendo na tela pra vocês, que é a maneira que eu fiz da minha segunda-feira. Então, eu peguei a segunda-feira de novo, on Mondays, nas segundas, que é o que eu faço. Então, eu vou ler pra vocês, ok? So, in the morning, I wake up at 9 a.m. and brush my teeth. I have breakfast and start working. After work, I do exercises. I always cook lunch and have lunch at 3 p.m. And after that, I have Spanish classes. I also clean my bedroom around this time. I usually take a shower between 5 or 6 o'clock. I watch some videos on YouTube and I use my cell phone after that.
At night, I usually read some chapters of a book, cook, and have dinner. I also watch a movie or an episode of a series before I go to bed. I usually go to sleep after 2 a.m. After 2 a.m. So, in this, aqui nesse slide, né, eu tô detalhando mais a minha rotina pra vocês. Além de falar que eu acordei, que eu tomei banho, que eu almocei, que eu jantei, eu falei mais detalhadamente, né, sobre isso. Vocês podem ver aí, quando eu falo I wake up after 9 a.m. Eu acordei depois das 9. I usually take a shower between 5 or 6 o'clock. Eu geralmente tomo banho entre 5 e 6 horas. Então eu tô dando mais detalhes da minha rotina pra vocês, então eu quero que vocês façam isso também, ok? Então você vai escolher um dia da semana e detalhar mais essa rotina. Pega aí, eu acordo a tal horário. E vocês podem usar as palavras que eu usei pra detalhar isso, né? Eu sublinhei algumas pra vocês verem. Estão vendo after? Significa depois. Então, in the morning, I wake up after 9 a.m. After work, I do exercise. Então, after é sempre depois. Então, eu faço isso, depois faço isso. Então, usem o after pra isso. Aí tem usually também, que eu sublinhei aí pra vocês verem na tela, que é geralmente, né? Lembra do adverbs of frequency? Eu tenho always, que é sempre, never é nunca, sometimes é às vezes. Então vocês podem fazer uso dessa ferramenta, desse vocabulário, desculpa, que é uma coisa que vocês já aprenderam também aqui no YouTube, neste canal. E tem after that, que eu sublinhei também lá embaixo, que é after that, que é depois disso. Por exemplo, na frase que eu construí, I watch some videos on YouTube and I use my cell phone after that. Eu assisto vídeos no YouTube e eu uso meu celular depois disso. Então, geralmente, ou durante também, né? Então, after that significa depois disso. Você pode usar também na sua frase, na sua rotina, na sua descrição da sua rotina, sorry. E tem outra coisa que eu sublinhei que é o also. Also significa também em inglês, tá bom? I also watch a movie or an episode of a series before I go to bed. Eu também assisto um filme ou um episódio de uma série antes de ir pra cama. Então, o also significa também, vocês também, you also can use it. Você também pode usar ele na sua construção da sua rotina, ok? Vamos lembrar que eu quero saber a sua rotina agora, na quarentena, tá bom? Não antes da quarentena começar, eu quero saber como tá a sua vida agora. Então, é isso que vocês vão descrever pra mim, tá? Alright, so go check the Google Forms link below for some exercises. I'm going to leave a space there for you so you can put your routine for me to read, ok? Então, vocês vão abrir o link do Google Forms e além de ter o espaço lá para vocês colocarem o nome de vocês, vai ter outro espaço para vocês escreverem para mim o texto que vocês acabaram de fazer sobre a rotina de vocês mais detalhada, né? Então, eu quero que vocês façam isso, que vocês escrevam lá pra mim a rotina de vocês de um desses dias que vocês acabaram de escolher, tá bom? Então não precisa fazer outro dia, né? Pode ser o mesmo texto que você usou, que você acabou de fazer, igual eu fiz aqui no exemplo, pra eu ler, né? Que eu quero saber se você está fazendo corretamente, se você está construindo a frase da maneira correta, se você não está usando muito o Google Tradutor, né? E se você também... e como é essa rotina também, né? Porque todo mundo mudou e eu tenho interesse em saber como tá de vocês, certo? Alright, everybody, our 30th class has come to an end. So thank you guys for watching and thank you for listening. Thank you for being here. This class was long, I know, but it's really important for you to be here with me, ok? Então, obrigado a todos que estiveram aqui. Eu sei que essa aula foi longa, né? Porque tiveram vários assuntos que são longos, que são mais descritivos. Então, obrigado a todos que assistiram até aqui. Lembre-se que você sempre pode ver outros vídeos quando você está com muita dúvida mesmo, de não estar entendendo nada que eu falo, você está no YouTube. Então, digita aí o mesmo tema da minha aula, que vai aparecer várias outras pessoas falando sobre isso. E até vídeos mais curtos e vídeos mais sintéticos, né, sintetizados, que são mais resumidos, no caso, para vocês aprenderem. Então, se você não está entendendo o que eu estou falando, provavelmente você vai entender o que outra pessoa falou. Então, usem o YouTube como ferramenta de estudo para isso também, tá? Não depende só do Google Tradutor, por favor, porque eu vou saber que você está usando somente o Google
E isso atrapalha mais você do que todo o resto, tá? Então, estejam cientes disso. So thank you guys so much. I hope to see you guys soon. I'll wait for you on Wednesday at 3 o'clock. Eu esperarei todos na live de quarta-feira, às 3 horas. Alright? So thank you. Bye bye. Bye.